Olá, turminha! Agora a nossa aula vai ser de geografia, tá bom? Vocês vão pegar a apostila na página 99 e vamos acompanhar a leitura do texto As cidades de ontem e de hoje. Vamos lá? Os espaços construídos pelo ser humano sofrem transformações. Quem nasceu e viveu a vida toda na mesma rua pode notar as mudanças ocorridas ao longo dos anos. Por exemplo, observar a construção de prédios, a iluminação, o calçamento da rua, o aumento do trânsito local e etc. O mesmo pode acontecer em ruas, praças ou avenidas por onde você passa com frequência. Os bairros e as cidades também sofrem constantes transformações. Essas transformações modificam a paisagem local. Nas grandes cidades, essas mudanças ocorreram de maneira mais rápida, acompanhando o crescimento e o desenvolvimento local. Em áreas mais distantes do centro urbano e pouco desenvolvidas, essas mudanças ocorrem mais lentamente. Vocês vão observar aqui, na primeira foto, é o Vale do Anhangabaú, é um ponto turístico, inclusive, no centro de São Paulo. E aqui, essa primeira foto foi tirada em 1951, há muitos anos atrás. A segunda foto é uma foto mais atual e vocês podem observar as diferenças de mais prédios, as diferenças das árvores, de tudo que ocorreu, até dos carros eram diferentes. Então, houve uma transformação neste local, sofreu uma transformação de acordo com o tempo, tá bom? Virando a página, na página 100, nós vamos responder as atividades, no número 12. Aqui tem a linha e a tia Dani vai ler, tá bom? Os espaços construídos pelo ser humano sofrem, o que eles sofrem? Isso, transformações. Essas transformações modificam o que elas modificam? Muito bem. Nas cidades, essas mudanças ocorrem como? Muito bem. Já em áreas mais distantes, essas mudanças ocorrem mais. Tá tudo no texto, tá ok? Agora aqui nós vamos ler também, tá bom? O nome das ruas. No Brasil, existem ruas, lembra que a tia Dani já explicou na outra aula? Praças, avenidas, largos, túneis e pontes que têm nome de personalidade dos cenários políticos, religiosos, científico e artístico brasileiro, como Getúlio Vargas, José de Anchieta, Padre Feijó, Santos Dumont, Castro Alves e Elis Regina. Há também nomes de ruas que estão ligados a datas históricas. Por exemplo, 7 de setembro é o nome de uma rua, 15 de novembro, 13 de maio e nomes de acontecimentos ou fatos. Por exemplo, Praça da República, Rua da Abolição, Ladeira da Constituição, são todos exemplos de acontecimentos que tiveram aqui no nosso local. Muitos desses nomes se repetem em várias outras cidades, podem se repetir não só em São Paulo, como também em outros estados. Aqui em São Paulo tem uma avenida que é Avenida Brasil, e no Rio de Janeiro também tem. Até os nomes dos bairros podem se repetir, tudo bem? Isso acontece pois muitos desses nomes se repetem em várias cidades do Brasil, pois homenageiam pessoas, acontecimentos ou datas importantes para a história do nosso país. Outros nomes ligados a personagens e acontecimentos locais existem apenas em alguns bairros, algumas cidades ou alguns municípios. Que nem a tia Dani já te falou. Aqui nós temos a foto da Praça da República, porém não é a daqui de São Paulo. Essa é a Praça da República no Rio de Janeiro.
Aqui embaixo também tem a Praça da República, porém em Recife, não aqui em São Paulo. E aqui tem a Praça da República, aqui em São Paulo. Então, as três receberam o mesmo nome, porém não no mesmo local. Continuando a atividade, na página 101, nós vamos completar a frase com a palavra corretamente. Vamos lá? O que é A? É um espaço que pertence a todos e permite a circulação de pessoas, veículos e o acesso a moradias. O que é isso? Tá aqui, muito bem. Ela fica dentro de onde ela fica? Muito bem. Que é cada uma das partes que se divide uma? Isso, muito bem. O número 2 é uma atividade que no momento a gente não vai conseguir fazer, que é enviar uma correspondência para um amigo. Por que a tia Dani não vai pedir isso? Pois estamos no momento de isolamento social e para evitar que alguém saia para postar essa correspondência, por enquanto nós não vamos fazer, porque os correios estão cheios, então não seria legal alguém da família sair para fazer essa atividade. Mas o que vocês podem fazer? A gente pode fazer um envelope e colocar os seus dados. E quando voltarmos, a gente vai colocar os dados de um amigo. Nós vamos trocar. Então, isso vai ficar quando nós voltarmos, tá bom? Aqui no número 3, nós vamos procurar no diagrama os 4 tipos de bairros existentes. Lembram na outra aula que nós falamos sobre os bairros mistos, comerciais, residenciais e industriais, tudo bem? Aí nós vamos completar as frases usando o nome desses tipos de bairros. Na letrinha A, os bairros são aqueles que predominam casas ou prédios e apartamentos. Quais são esses tipos de bairros? Lembram? E os bairros que predominam maior comércio, como lojas, padarias, papelarias e entre outros, são chamados de bairros o quê? Na letrinha C, os bairros são aqueles que predominam indústrias. Que tipo de bairro é esse? Lembram? Na letrinha D, os bairros são aqueles em que há mistura de comércio, residências e algumas vezes até de indústrias. Então tem um pouquinho de cada. Que tipo de bairro é esse? Lembram da outra aula? Muito bem. Agora, para finalizar a nossa atividade, nós vamos aqui no número 4 e vocês vão observar. Lembram que na outra aula a tia Dani falou quais são as características para ter um bom bairro? Era o quê? Uma boa iluminação, praça, comércio, hospitais. Então, vocês vão observar essa imagem e vão responder se esse tipo de bairro é um bairro bom para se morar. E vocês vão explicar por quê. E finalizando no número 5, vocês vão desenhar o seu bairro e vão classificar. Vocês vão escrever se ele é comercial, se ele é residencial, se ele é industrial ou se ele é misto. Tudo bem? E essa finaliza a nossa aula de geografia. Um beijo, se cuidem!